A noite estava fria e silenciosa quando decidi explorar a velha casa no final da rua. Sempre ouvi histórias sobre ela, contadas em sussurros por vizinhos assustados. Diziam que algo maligno habitava aqueles muros desgastados, mas a curiosidade me levou a atravessar o portão enferrujado e me aproximar da entrada. A porta rangeu ao ser empurrada, revelando um interior escuro e empoeirado. O cheiro de mofo era intenso, e a luz da minha lanterna mal iluminava o caminho à frente. Cada passo que eu dava parecia ecoar em um vazio profundo, como se a casa estivesse viva e me observando. Um arrepio percorreu minha espinha, mas continuei. Explorando os cômodos, encontrei móveis cobertos de lençóis brancos, como se estivessem esperando por alguém. As paredes estavam adornadas com retratos antigos de pessoas com expressões tristes. Um deles, uma mulher com olhos profundos, parecia me seguir com o olhar. A sensação de ser observado aumentou, mas eu não podia desistir agora. Um barulho vindo do andar de cima interrompeu meus pensamentos. Era um som suave, quase como uma risada infantil misturada com um sussurro. O medo se instalou em meu coração, mas a curiosidade me impulsionou a subir as escadas rangentes. Cada degrau parecia protestar sob meu peso, aumentando minha ansiedade. No corredor do andar superior, as portas estavam entreabertas. Uma delas emanava uma luz fraca e pulsante. Aproximando-me cautelosamente, empurrei a porta e entrei em um quarto repleto de brinquedos antigos e bonecas com rostos desfigurados. O ar estava impregnado de uma tristeza palpável. No centro do quarto havia um balanço que balançava suavemente, embora não houvesse ninguém ali. Um choro distante começou a ecoar em minha mente, crescendo em intensidade até se tornar uma súplica agonizante. Meu estômago revirou. Algo estava muito errado naquele lugar. De repente, uma sombra passou rapidamente pela porta aberta. Virei-me rapidamente e vi uma figura indistinta desaparecendo no corredor. O medo tomou conta de mim enquanto tentava entender o que estava acontecendo. As risadas infantis se transformaram em gritos agudos que ecoavam na minha mente. Desesperado para escapar daquela casa maldita, corri para as escadas. As sombras pareciam se estender para me agarrar enquanto descia apressadamente. Ao alcançar o térreo, percebi que a porta da frente estava trancada com uma força invisível. As vozes clamavam por liberdade enquanto as sombras dançavam ao meu redor. Com todas as minhas forças, empurrei um dos móveis contra a porta na esperança de abri-la. O impacto fez as paredes tremerem e as luzes piscarem intensamente antes de apagar completamente. Um silêncio mortal tomou conta do ambiente, apenas os ecos das risadas infantis permaneciam. Quando a luz finalmente voltou a piscar, percebi que os brinquedos agora estavam dispostos em círculo ao meu redor, como se estivessem esperando por mim para brincar. A sensação de desespero tomou conta de mim enquanto percebia que havia liberado algo terrível ao perturbar aquele lugar sombrio. Ao sair pela porta da frente com o coração acelerado, soube que nunca poderia escapar do horror que havia despertado naquela noite fatídica. Os sussurros agora eram parte de mim para sempre. A casa guardava segredos antigos e sombrios, esperando pela próxima vítima que ousasse entrar em seus corredores escuros e silenciosos. A noite estava fria e silenciosa quando decidi explorar a velha mansão que ficava no final da estrada. Sempre ouvi histórias sobre aquele lugar, contadas em sussurros por pessoas da cidade. Diziam que a casa era assombrada, que almas perdidas vagavam por seus corredores. Mesmo assim, a curiosidade me levou a atravessar o portão enferrujado. Assim que entrei, um cheiro de mofo e madeira podre invadiu minhas narinas. A escuridão era quase palpável, e a luz da minha lanterna mal iluminava o caminho à frente. O som dos meus passos ecoava em um silêncio profundo, como se a casa estivesse esperando por mim. Um arrepio percorreu minha espinha, mas continuei em frente. Explorando os cômodos, encontrei móveis cobertos de poeira e lençóis brancos que pareciam fantasmas adormecidos. As paredes estavam adornadas com retratos antigos de pessoas com olhares tristes. Um deles, uma mulher com olhos vazios, parecia me observar. A sensação de ser vigiado aumentou, mas eu não podia desistir agora. Um barulho vindo do andar de cima chamou minha atenção. Era um som suave, quase como um sussurro.
O medo se instalou em meu coração, mas a curiosidade me impulsionou a subir as escadas rangentes. Cada degrau parecia protestar sob meu peso, aumentando minha ansiedade. No corredor do andar superior, as portas estavam entreabertas. Uma delas emanava uma luz fraca e pulsante. Aproximando-me cautelosamente, empurrei a porta e entrei em um quarto cheio de brinquedos antigos e bonecas com rostos desfigurados. O ar estava impregnado de uma tristeza profunda. No centro do quarto havia um balanço que balançava suavemente, embora não houvesse ninguém ali. Um choro distante começou a ecoar em minha mente, crescendo em intensidade até se tornar uma súplica agonizante. Meu estômago revirou. Algo estava muito errado naquele lugar. De repente, uma sombra passou rapidamente pela porta aberta. Virei-me rapidamente e vi uma figura indistinta desaparecendo no corredor. O medo tomou conta de mim enquanto tentava entender o que estava acontecendo. As risadas infantis se transformaram em gritos agudos que ecoavam na minha cabeça. Desesperado para escapar daquela casa maldita, corri para as escadas. As sombras pareciam se estender para me agarrar enquanto descia apressadamente. Ao alcançar o térreo, percebi que a porta da frente estava trancada com uma força invisível. As vozes clamavam por liberdade enquanto as sombras dançavam ao meu redor. Com todas as minhas forças, empurrei um dos móveis contra a porta na esperança de abri-la. O impacto fez as paredes tremerem e as luzes piscarem intensamente antes de apagar completamente. Um silêncio mortal tomou conta do ambiente, apenas os ecos das risadas infantis permaneciam. Quando a luz finalmente voltou a piscar, percebi que os brinquedos agora estavam dispostos em círculo ao meu redor, como se estivessem esperando por mim para brincar. A sensação de desespero tomou conta de mim enquanto percebia que havia liberado algo terrível ao perturbar aquele lugar sombrio. Ao sair pela porta da frente com o coração acelerado, soube que nunca poderia escapar do horror que havia despertado naquela noite fatídica. Os sussurros agora eram parte de mim para sempre. A mansão guardava segredos antigos e sombrios, esperando pela próxima vítima que ousasse entrar em seus corredores escuros e silenciosos. A noite estava envolta em uma escuridão densa quando decidi me aventurar na floresta. Sempre ouvi histórias sobre um antigo cemitério escondido entre as árvores, um lugar onde coisas estranhas aconteciam. A curiosidade me levou a seguir o caminho estreito, mesmo sabendo que deveria ter ficado em casa. Com a lanterna na mão, cada passo que eu dava parecia ecoar no silêncio da noite. O vento soprava entre as árvores, criando sussurros que pareciam chamar meu nome. Um arrepio percorreu minha espinha, mas continuei em frente, determinado a descobrir o que estava escondido naquela floresta. Após alguns minutos de caminhada, avistei uma estrutura antiga entre as árvores. Era um portão de ferro enferrujado, coberto de trepadeiras. A sensação de que algo estava errado aumentou, mas empurrei o portão e entrei. O cemitério estava em ruínas, com lápides tombadas e flores murchas espalhadas pelo chão. O ar estava pesado e carregado de um cheiro de terra úmida. Enquanto caminhava entre as lápides, uma sensação estranha tomou conta de mim. Parecia que os olhos das figuras esculpidas nas pedras me seguiam. Um frio intenso começou a se espalhar pelo meu corpo, e eu não conseguia entender por quê. Um som distante chamou minha atenção. Era uma risada infantil que ecoava pela escuridão. Olhei ao redor, mas não vi ninguém. O coração disparou em meu peito. Algo não estava certo. Decidi seguir o som, mesmo sabendo que talvez fosse um erro. A risada levou-me até uma lápide antiga, coberta de musgo. Ao me aproximar, percebi que o nome gravado era de uma criança que havia desaparecido há muitos anos. Uma sensação de desespero tomou conta de mim enquanto a risada se transformava em um choro baixo e angustiante. De repente, uma brisa fria passou por mim e as folhas começaram a sussurrar. As sombras ao meu redor pareciam se mover, formando figuras indistintas que dançavam entre as lápides. O choro ficou mais alto, agora soando como um pedido desesperado por ajuda. Eu queria correr, mas minhas pernas estavam paralisadas pelo medo. Finalmente, consegui me mover e comecei a correr em direção à saída do cemitério. As sombras pareciam me seguir, e os sussurros se tornaram gritos ensurdecedores em minha mente.
O portão estava mais longe do que eu lembrava. Cada passo parecia levar uma eternidade. Ao alcançar o portão enferrujado, percebi que ele estava trancado. Tentei empurrá-lo com todas as minhas forças, mas não se movia. O choro das crianças agora ecoava ao meu redor, como se estivessem cercando-me. Uma figura apareceu na escuridão, uma menina com olhos vazios e expressão triste. Ela estendeu a mão para mim, implorando por ajuda. O pânico tomou conta de mim enquanto tentava entender o que estava acontecendo. A menina parecia presa entre dois mundos. Seu olhar era de desespero e solidão. Com um grito sufocado, finalmente consegui abrir o portão e corri para fora. A floresta parecia viva enquanto eu corria pela trilha estreita. As sombras dançavam ao meu redor e os sussurros aumentavam em volume. Ao chegar à borda da floresta, olhei para trás e vi a menina parada na entrada do cemitério, seus olhos cheios de tristeza enquanto ela desaparecia na escuridão. Naquela noite fatídica, aprendi que alguns lugares guardam segredos muito profundos para serem desvendados. A floresta e o cemitério permaneceriam em minha mente como um lembrete sombrio do que eu havia encontrado, ou melhor dizendo, do que havia encontrado a mim. Os ecos das risadas infantis nunca deixariam minha memória. Algumas almas nunca descansam em paz. A noite estava escura e silenciosa quando decidi visitar a antiga casa de minha avó. Ela havia falecido há alguns meses, e a casa estava vazia desde então. Sempre ouvi histórias sobre os segredos que aquele lugar guardava, mas nunca tive coragem de entrar. Agora, com a chave em mãos, resolvi enfrentar meus medos. Assim que abri a porta, um cheiro de mofo e poeira invadiu minhas narinas. A luz da lanterna iluminou o corredor escuro, revelando paredes desgastadas e móveis cobertos por lençóis brancos. O silêncio era opressivo, e uma sensação de desconforto começou a crescer dentro de mim. Algo parecia errado, mas eu precisava descobrir o que havia ali. Caminhando lentamente pela sala de estar, notei um retrato antigo da minha avó na parede. Seu olhar parecia me seguir enquanto eu me movia. Um arrepio percorreu minha espinha, mas continuei explorando. Cada passo que eu dava parecia ecoar na casa vazia, como se estivesse acordando algo adormecido. Uma porta nos fundos chamou minha atenção. Estava entreaberta, e uma luz fraca emanava de dentro. Aproximando-me cautelosamente, empurrei a porta e entrei em um quarto que parecia ter sido esquecido pelo tempo. O ar estava pesado, carregado de uma tristeza profunda. No centro da sala havia uma mesa com velas derretidas e um diário aberto. O diário pertencia à minha avó. As páginas estavam cheias de anotações sobre eventos estranhos que ocorreram na casa. Ela falava sobre sussurros à noite e sombras que se moviam sozinhas. Meu coração disparou ao ler suas palavras. Parecia que ela havia sentido algo maligno naquele lugar. Enquanto folheava o diário, ouvi um barulho vindo do andar de cima. Era um som suave, como se alguém estivesse arrastando algo pelo chão. O medo tomou conta de mim, mas a curiosidade me impulsionou a subir as escadas rangentes. Cada degrau parecia protestar sob meu peso, intensificando a sensação de que não estava sozinho. No corredor do andar superior, as portas estavam fechadas. Uma delas estava entreaberta e emanava uma luz fraca. Ao me aproximar, vi que era o quarto da minha avó. A luz piscou antes de se apagar completamente, deixando-me em uma escuridão total. O silêncio era ensurdecedor, apenas o som da minha respiração preenchia o espaço. Tentando manter a calma, entrei no quarto e acendi a lanterna novamente. As paredes estavam cobertas com fotos antigas da família, mas algo estava diferente. As imagens pareciam ter mudado. Rostos sorridentes agora exibiam expressões de dor e desespero. Um frio intenso tomou conta do ambiente, e eu comecei a sentir que algo estava prestes a acontecer. De repente, uma sombra passou rapidamente pela porta aberta do quarto. Virei-me para ver o que era, mas não havia ninguém ali. O coração batia forte em meu peito enquanto tentava entender o que estava acontecendo. As vozes começaram a ecoar em minha mente, murmúrios indistintos que pareciam vir das paredes. Desesperado para escapar daquela casa maldita, corri para o corredor. As sombras pareciam se estender para me agarrar enquanto descia as escadas apressadamente.
Ao alcançar o térreo, percebi que a porta da frente estava trancada com uma força invisível. As vozes clamavam por liberdade enquanto as sombras dançavam ao meu redor. Com todas as minhas forças, empurrei um dos móveis contra a porta na esperança de abri-la. O impacto fez as paredes tremerem e as luzes piscarem intensamente antes de apagar completamente novamente. Um silêncio mortal tomou conta do ambiente, apenas os ecos das vozes permaneciam. Quando finalmente consegui abrir a porta e sair para o ar fresco da noite, olhei para trás e vi a figura da minha avó na janela da sala. Seu olhar era triste e solene enquanto ela desaparecia nas sombras da casa. Naquela noite fatídica, aprendi que algumas casas guardam segredos profundos, segredos que deveriam permanecer enterrados no passado e nunca serem desenterrados novamente. A noite estava fria e silenciosa quando decidi visitar a casa da minha infância. Fazia anos que não ia lá, e as lembranças daquele lugar sempre me deixavam inquieto. A casa estava abandonada desde que meus pais se mudaram, mas eu precisava ver como ela estava. Algo me puxava de volta, uma curiosidade sombria que não conseguia ignorar. Ao chegar, percebi que o portão estava enferrujado e coberto de trepadeiras. A luz da lua iluminava a fachada desgastada, e um arrepio percorreu minha espinha. A porta da frente estava entreaberta, como se alguém estivesse esperando por mim. Um frio intenso invadiu meu corpo enquanto eu empurrava a porta e entrava. O interior estava mergulhado em escuridão e o cheiro de mofo era forte. Móveis cobertos de poeira estavam dispostos de maneira desordenada. A luz da minha lanterna iluminou uma sala de estar que parecia congelada no tempo. As paredes estavam adornadas com fotos antigas da família, mas os rostos pareciam vazios, como se algo estivesse faltando. Caminhando lentamente, ouvi um sussurro vindo do andar de cima. O som era baixo e indistinto, mas parecia chamar meu nome. O medo tomou conta de mim, mas a curiosidade me impulsionou a subir as escadas rangentes. Cada passo parecia ecoar em um vazio profundo, intensificando a sensação de que algo estava errado. No corredor do andar superior, as portas estavam fechadas. Uma delas estava entreaberta, e uma luz fraca emanava de dentro. Aproximando-me cautelosamente, empurrei a porta e entrei em um quarto que parecia ter sido esquecido. O ar estava pesado e carregado de uma tristeza profunda. No centro do quarto havia uma cama antiga com lençóis amarelados. Um diário estava aberto sobre a mesa ao lado, suas páginas amareladas revelando anotações sobre eventos estranhos na casa. As palavras falavam sobre vozes à noite e sombras que se moviam sozinhas. Meu coração disparou ao ler aquelas linhas. Parecia que minha família havia sentido algo maligno naquele lugar. Enquanto folheava o diário, uma sombra passou rapidamente pela porta aberta. Virei-me rapidamente, mas não havia ninguém ali. O sussurro voltou, agora mais alto e mais insistente. As vozes pareciam vir das paredes, clamando por ajuda ou talvez advertindo-me para sair. Desesperado para escapar daquela casa maldita, corri para o corredor. As sombras pareciam se estender para me agarrar enquanto descia as escadas apressadamente. Ao alcançar o térreo, percebi que a porta da frente estava trancada com uma força invisível. O pânico tomou conta de mim enquanto tentava abrir a saída. Com todas as minhas forças, empurrei um dos móveis contra a porta na esperança de abri-la. O impacto fez as paredes tremerem e as luzes piscarem intensamente antes de apagar completamente novamente. Um silêncio mortal tomou conta do ambiente, apenas os ecos das vozes permaneciam. Quando finalmente consegui abrir a porta e sair para o ar fresco da noite, olhei para trás e vi uma figura na janela da sala. Uma mulher com um olhar triste e vazio que parecia me observar enquanto eu fugia. Naquela noite fatídica, aprendi que algumas casas guardam segredos profundos, segredos que deveriam permanecer enterrados no passado e nunca serem desenterrados novamente. A sensação de estar sendo vigiado nunca me abandonou desde então. Voltei para casa com o coração pesado e a mente cheia de perguntas sem resposta. A casa da minha infância agora era um lugar de pesadelos. Algumas lembranças são melhor deixadas no esquecimento. A noite estava envolta em uma escuridão profunda quando decidi visitar o velho orfanato que ficava na periferia da cidade. Desde criança, sempre ouvi histórias sobre aquele lugar,
onde crianças desapareciam sem explicação. A curiosidade me levou a atravessar o portão enferrujado e me aproximar da entrada, mesmo sabendo que muitos evitavam aquele caminho. Assim que empurrei a porta, um rangido ensurdecedor ecoou no silêncio. O ar estava pesado e carregado de um cheiro de mofo e madeira podre. Com a lanterna em mãos, iluminei o corredor à minha frente. As paredes estavam cobertas de grafites e fotos antigas, mas algo naquelas imagens me deixou inquieto. Os rostos pareciam tristes, como se estivessem pedindo ajuda. Caminhando lentamente, percebi que o chão rangia sob meus pés. O som parecia amplificar a solidão do lugar. Ao entrar na sala principal, encontrei mesas e cadeiras em desordem, como se tivessem sido abandonadas às pressas. Um frio intenso percorreu meu corpo, e uma sensação de que algo estava errado começou a crescer dentro de mim. Um barulho vindo do andar de cima chamou minha atenção. Era um som suave, como se alguém estivesse arrastando algo pelo chão. O medo tomou conta de mim, mas a curiosidade me fez subir as escadas rangentes. Cada passo parecia ecoar em um vazio profundo, intensificando a sensação de que não estava sozinho. No corredor do andar superior, as portas estavam fechadas. Uma delas estava entreaberta e emanava uma luz fraca. Aproximando-me cautelosamente, empurrei a porta e entrei em um quarto escuro. O ar estava impregnado de uma tristeza palpável. Brinquedos quebrados estavam espalhados pelo chão e uma cama antiga estava coberta de poeira. Um choro distante começou a ecoar em minha mente, crescendo em intensidade até se tornar uma súplica agonizante. Meu estômago revirou. Algo estava muito errado naquele lugar. Olhando ao redor, vi uma boneca com olhos vazios sentada em um canto. O olhar dela parecia seguir cada movimento meu, aumentando meu desconforto. De repente, a luz da lanterna começou a piscar e as sombras nas paredes pareciam se mover. Uma figura pequena apareceu na esquina do quarto, uma menina com um vestido sujo e cabelos desgrenhados. Seus olhos estavam cheios de medo e tristeza. "Ajude-me", sussurrou ela, sua voz ecoando como um lamento perdido. O pânico tomou conta de mim enquanto tentava entender o que estava acontecendo. A menina estendeu a mão em minha direção, implorando por ajuda. Com um grito sufocado, finalmente consegui me mover e fui até ela. "Onde você está?", perguntei, mas ela apenas apontou para uma porta no fundo do corredor. Seguindo sua indicação, abri a porta e entrei em um quarto escuro e úmido. O cheiro de mofo era insuportável e as paredes pareciam pulsar com uma energia estranha. No centro da sala havia um diário antigo aberto sobre uma mesa. As páginas estavam cheias de anotações sobre eventos estranhos que ocorreram no orfanato. Enquanto lia as palavras desesperadas da menina que havia escrito aquelas páginas, percebi que ela não era a única a ter sofrido ali. Outras crianças também estavam presas entre os mundos, clamando por liberdade. Um frio cortante tomou conta do ambiente enquanto as vozes aumentavam em volume ao meu redor. Desesperado para escapar daquele lugar maldito, corri para o corredor novamente. As sombras pareciam se estender para me agarrar enquanto descia as escadas apressadamente. Ao alcançar o térreo, percebi que a porta da frente estava trancada com uma força invisível. As vozes clamavam por liberdade enquanto eu lutava contra o pânico crescente. Finalmente consegui abrir uma janela e pulei para fora, caindo no chão coberto de folhas secas do lado de fora do orfanato. Ofegante e apavorado, olhei para trás e vi a menina na janela, olhando-me com uma expressão triste enquanto desaparecia nas sombras do edifício antigo. Naquela noite fatídica, aprendi que alguns lugares guardam segredos muito profundos para serem desvendados. O orfanato agora era um símbolo do terror que eu nunca poderia esquecer. Algumas almas nunca descansam em paz e continuam vagando à procura de ajuda, ou talvez apenas esperando pela próxima vítima que ouse entrar em seus corredores escuros e sombrios novamente. A noite estava envolta em uma escuridão densa quando decidi explorar a velha mansão que sempre me intrigou. Desde criança, ouvi histórias sobre os mistérios que cercavam aquele lugar. Os moradores da cidade falavam sobre sombras que se moviam sozinhas e sussurros que ecoavam pelos corredores. Com um misto de medo e curiosidade, atravessei o portão enferrujado. Assim que entrei, um cheiro de mofo e madeira podre invadiu minhas narinas. O ar estava pesado,
e a luz da minha lanterna mal iluminava o caminho à frente. Cada passo que eu dava parecia ecoar em um silêncio profundo, como se a casa estivesse esperando por mim. Um arrepio percorreu minha espinha, mas continuei em frente. Caminhando pela sala de estar, notei que os móveis estavam cobertos de poeira e lençóis brancos. As paredes estavam adornadas com retratos antigos, cujos olhos pareciam me seguir. Um deles, uma mulher com um olhar triste, fez meu coração acelerar. A sensação de ser observado aumentou, mas eu não podia desistir agora. Um barulho vindo do andar de cima interrompeu meus pensamentos. Era um som baixo e arrastado, como se alguém estivesse se movendo lentamente. O medo tomou conta de mim, mas a curiosidade me impulsionou a subir as escadas rangentes. Cada degrau parecia protestar sob meu peso, intensificando a sensação de que não estava sozinho. No corredor do andar superior, as portas estavam fechadas. Uma delas estava entreaberta e emanava uma luz fraca. Aproximando-me cautelosamente, empurrei a porta e entrei em um quarto repleto de brinquedos antigos e bonecas com rostos desfigurados. O ar estava impregnado de uma tristeza palpável. No centro do quarto havia um balanço que balançava suavemente, embora não houvesse ninguém ali. Um choro distante começou a ecoar em minha mente, crescendo em intensidade até se tornar uma súplica agonizante. Meu estômago revirou. Algo estava muito errado naquele lugar. De repente, uma sombra passou rapidamente pela porta aberta. Virei-me rapidamente e vi uma figura indistinta desaparecendo no corredor. O medo tomou conta de mim enquanto tentava entender o que estava acontecendo. As vozes começaram a ecoar em minha mente, murmúrios indistintos que pareciam vir das paredes. Desesperado para escapar daquela casa maldita, corri para as escadas. As sombras pareciam se estender para me agarrar enquanto descia apressadamente. Ao alcançar o térreo, percebi que a porta da frente estava trancada com uma força invisível. As vozes clamavam por liberdade enquanto as sombras dançavam ao meu redor. Com todas as minhas forças, empurrei um dos móveis contra a porta na esperança de abri-la. O impacto fez as paredes tremerem e as luzes piscarem intensamente antes de apagar completamente novamente. Um silêncio mortal tomou conta do ambiente, apenas os ecos das vozes permaneciam. Quando finalmente consegui abrir a porta e sair para o ar fresco da noite, olhei para trás e vi a figura da mulher do retrato parada na entrada da casa. Seus olhos estavam cheios de dor e desespero enquanto ela sussurrava palavras inaudíveis. Um frio intenso percorreu meu corpo. Eu não podia deixar aquilo acontecer. Naquela noite fatídica, aprendi que algumas casas guardam segredos profundos, segredos que deveriam permanecer enterrados no passado e nunca serem desenterrados novamente. A mansão agora era um símbolo do terror que eu nunca poderia esquecer. Algumas almas nunca descansam em paz e continuam vagando à procura de ajuda nas sombras eternas da noite.